que significa tomar a cruz? Se o Senhor Jesus apresentou isso como algo tão importante aos seus discípulos e nós não entendemos exatamente o que ele falou, não poderemos cumprir a sua expectativa. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa honesta e franca a respeito do assunto. Fique comigo. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 25 a 27, o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Vou fazer uma pausa aqui e acrescentar, antes de continuar a leitura, um comentário importante. Várias vezes, enquanto estamos lendo o Evangelho, percebemos que quando Jesus se deparava com uma grande multidão, ele fazia algum tipo de comentário semelhante a esse. Isso não significa que ele não queria as multidões o seguindo. Isso significa que, conhecendo a natureza do homem, Jesus precisava certificar-se que as pessoas realmente estavam entendendo o que significa segui-lo. Então o versículo 26 diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus, clara e categoricamente, está dizendo que uma das condições, não é uma sugestão, não é um conselho, não é uma opção, uma das exigências para ser seu discípulo, uma das condições por ele mesmo estabelecida, é que nós tomemos a nossa cruz. Ele disse: se não tomar a cruz e só depois de tomar a cruz me seguir, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que a gente seria um discípulo de segunda categoria. Ele está dizendo que ou a gente é ou a gente não é discípulo. E para ser, precisamos tomar a cruz. A expressão ou a frase tomar a cruz talvez esteja entre as frases mais mal entendidas da vida cristã. Normalmente vejo pessoas se referindo a um tipo de problema, dizendo: essa é minha cruz. A pessoa se refere a um momento difícil que está passando, diz: minha cruz está pesada. Porque normalmente as pessoas associam a cruz a algo difícil. Mas a pergunta é, era isso que Jesus estava falando? Apenas sobre ter dificuldade? Ou ele estava falando algo que envolve um estilo de vida? Porque se envolve um estilo de vida, é permanente. E se for só um problema, seria circunstancial. Alguém poderia carregar a cruz durante uma fase da sua vida e outra não. Já vi pessoas se referirem à cruz, até tentando ser engraçadas, divertidas. Me lembro de alguém que me apresentou a sogra, dizendo: pastor, essa é minha cruz. Eu lembro que eu perguntei: sou o quê? Ele disse: minha cruz. Eu ainda sem entender para onde ia a brincadeira, ele falou: pastor, minha sogra, minha cruz. Né? E obviamente ele riu mais do que a própria sogra que estava junto, e espero que ele tivesse algum tipo de liberdade ou permissão dela para esse tipo de brincadeira. Mas a pergunta é: o que é tomar a cruz? Porque seja falando sério, seja brincando, as pessoas, a maior parte do tempo, quando usam essa expressão sobre tomar a cruz, parece que elas ainda não entenderam o que de fato significa isso. Então a primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é que, além de ser uma exigência pré-estabelecida por Jesus, ele está na verdade usando uma ilustração que era conhecida nos seus dias. Hoje nós não vemos a crucificação acontecer de forma literal, mas nos dias de Jesus, onde o Império Romano dominava a terra de então, crucificação era uma forma de execução comum para os criminosos. Eu, quando criança, ao ler a Bíblia sobre a crucificação de Jesus, achava que só Jesus e aqueles dois ladrões é que tinham sido crucificados. Demorou para entender, e estudando a história depois ficou claro, que incontáveis milhares de pessoas foram crucificadas. A crucificação era uma forma comum de execução. Então, quando Jesus está falando a respeito da cruz, obviamente nós vamos perceber vários textos que falam a respeito de morte. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo usa essa aplicação. E ele faz a seguinte declaração. Gálatas 2, 19 e 20. O apóstolo Paulo diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Está falando de viver e morrer. Verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está usando uma expressão de morrer para algo, de viver para algo diferente, e nesse processo de morre para um, viva para outro, ele fala da crucificação. Nós precisamos entender que a crucificação em si significa execução. Quando Jesus está falando de tomar a cruz, ele está falando de se dispor a caminhar em direção ao local da execução. Um dia alguém me perguntou: pastor, então isso
Seria o mesmo que num dos estados lá da América do Norte alguém dizer que o que Jesus falou era equivalente a tome a sua cadeira elétrica e siga-me, tome a sua injeção letal e siga-me. Eu falei, não. Se aproxima, mas não é bem isso. Porque tomar a cruz não fala apenas da execução, mas fala de uma confissão e de uma admissão pública de que a pessoa era sentenciada à morte. Por exemplo, o Evangelho de João nos informa, lá no capítulo 19, nos versículos 17 e 18, que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. O texto diz assim, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. O que a palavra de Deus está nos informando aqui? Que obrigaram Jesus, e quem obrigou? Não só as autoridades dos judeus, mas aqueles que tinham autoridade para conduzir a execução, que eram os romanos. A Bíblia fala desses guardas romanos ao lado de Jesus até o momento final na cruz. O obrigaram a carregar a cruz. Então, quando Jesus sai do lugar onde ele foi sentenciado à morte, até o Gólgota, o lugar onde ele foi executado, havia uma caminhada pública. Havia uma espécie de desfile da desonra, onde a própria pessoa, ao carregar a sua cruz, estava admitindo para todos os espectadores, eu fui sentenciado à morte, eu sou alguém condenado à morte, estou indo morrer nesse exato momento. Quando Jesus fala a respeito de tomar a cruz, ele está falando não só de uma decisão que nós tomamos, mas de um estilo de vida que nós admitimos, de morrer para nós mesmos e que não é algo que nós mantemos em segredo. Na verdade, nós tornamos essa decisão pública. Nós começamos a viver de tal forma que todo mundo saiba que nós nos dispusemos a morrer para nós mesmos. O que significa morrer para nós mesmos? Nós sabemos que não está falando de morte literal. Na verdade, nós precisamos deixar a própria Bíblia explicar a Bíblia. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e no versículo 34, nós temos uma outra declaração de Jesus sobre o assunto, que envolve um detalhe que nós não lemos em Lucas 14, e ele aparece aqui no Evangelho de Marcos. Marcos 8, 34 diz, então ele chamou a multidão. De novo, Jesus vendo a multidão, preocupa-se em instruí-la. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus usa a expressão negue-se a si mesmo. Nós vemos antes, no Evangelho de Lucas, ele falando sobre amar o Senhor mais do que não só a nossa própria vida, mas do que as pessoas mais importantes da nossa vida. E o Senhor inclui ali pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Nós percebemos que a expressão tem a ver com morrer para o eu, morrer para a nossa própria carne, para as nossas próprias vontades. Então, de acordo com Jesus, não há evangelho e nós nem podemos nos classificar discípulos sem a disposição de morrer para nós mesmos. A pergunta é, o que está por trás dessa proposta de morte? Será que nós temos simplesmente um Deus mal-humorado que não quer que o homem aproveite a vida? Pelo contrário, o nosso conceito de aproveitar a vida na perspectiva carnal é que nos coloca numa rota de colisão com Deus. Vamos ao início da humanidade. O Senhor estabeleceu Adão e Eva, o primeiro casal no Jardim do Éden. O Senhor disse, vocês podem comer de todas as árvores, de todas. Apenas dessa árvore específica, e o Senhor fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz, dessa vocês não vão comer. Você já percebeu que a maioria de nós, quando lê esse texto, a gente nem presta atenção que eles podiam comer de todo o resto. A gente só pensa na restrição daquela única. Porque desde o início a inclinação do homem para desobedecer a Deus é gritante. Ele não consegue pensar em tudo que Deus deixou disponível, em tudo de bom que Deus criou. Ele pensa naquela única coisa proibida. Deus revelou não só a sua vontade, o seu propósito, mas as consequências da desobediência. Ainda assim, o primeiro casal escolheu o quê? Fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E foi escolher a própria vontade, em vez de aceitar a vontade de Deus, que colocou a humanidade toda nessa situação. Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Até hoje colhemos as decisões disso. Embora alguns de nós queiramos responsabilizar mais Adão e Eva do que qualquer outro, a pergunta é, se fôssemos nós lá, será que teria sido diferente? Caim, a próxima geração, ele não apenas peca, mas nós vemos o Senhor advertindo, o pecado jaz à tua porta. Está lá em Gênesis 4:7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor estava dizendo o quê? Você tem desejos contrários aos meus que vão te colocar em problemas. Então é melhor você dominar e controlar a sua própria vontade. Quando a Bíblia fala de negarmos-nos a nós mesmos, está falando de anular essa vontade que se opõe à vontade de Deus, que nos coloca em rota de colisão com a vontade de Deus. Qual foi a oração de Jesus no Getsêmani? Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade.
essa talvez seja uma das frases que resume a vida cristã. Anularmos a nossa própria vontade, que nos coloca na contramão da vontade de Deus, e nos sujeitarmos à vontade dele. Tomar a cruz é morrer para nós mesmos todos os dias. Tomar a cruz é anular o nosso desejo pelo proibido. Tomar a cruz é trilhar o domínio próprio em obediência à palavra de Deus e dizer não à nossa carne e à inclinação da nossa carne ao que quer que seja que nos coloque na contramão daquilo que Deus espera de nós. A vida cristã não pode ser vivida de outra forma, a menos que eu e você entendamos que o sujeitar-se à vontade de Deus, aos princípios de Deus, é o centro de todo o relacionamento com Ele. Que Jesus não veio só consertar a desobediência inicial do homem e a consequência do pecado por ela trazido para nos colocar num lugar onde a gente pudesse voltar a contrariar a vontade de Deus. Não. O Evangelho significa aceitar o perdão, a possibilidade de recomeço, e o recomeço é voltar a fazer como deveríamos ter feito desde o início. É sujeitarmos-nos à vontade de Deus. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, não tem negócio. A exigência é muito clara. Tome a sua cruz, morra para si mesmo. Então, siga-me. E se eu e você realmente queremos ser discípulos, não vamos poder evitar isso. Não há dois tipos de discípulo, o que toma e o que não toma a cruz. Porque às vezes nós pensamos isso, o crente bom e o mais ou menos, o normal. Aquele muito especial, normal, não. Só tem o que toma a cruz e o que não toma não é discípulo. Que o Senhor nos dê graça para entender e praticar aquilo que Ele espera de nós.